Começa agora mais um programa para abençoar a sua vida. Está no ar. Programa Ligados em Cristo. A apresentação, Francis Reiter. Muito bem, amigos de Pirassununga e de toda a região, está no ar mais um programa para abençoar a sua vida. Programa Ligados em Cristo. Amigos ouvintes, quem vos fala aqui é o seu amigo de todas as manhãs, tarde, noite, madrugada, independentemente do horário que você estiver nos assistindo. Que Deus possa te abençoar, a sua vida, a sua família, todos os dias. Que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus. Quero compartilhar com você hoje uma palavra muito abençoada, uma palavra que eu tenho certeza que Deus ele vai falar em seu coração. Essa palavra, ela se encontra no livro de João, capítulo 3, no versículo 16. A palavra diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E lá no versículo 14, já diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Quer dizer, a única pessoa a quem aconteceu isso foi o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a palavra de Deus. E se você é aquela pessoa que sempre tem aquele prazer em dizer Jesus está no meu coração, é importante que você venha ter um contato com a palavra de Deus, sempre, para que você possa estar recebendo no seu coração a palavra de Deus, recebendo Jesus no seu coração. O Senhor Jesus, ele em vários lugares a qual ele foi ministrar a sua palavra, ele procurou fazer uma analogia exatamente do lugar que ele estava. Em vários lugares ele usou dessa analogia. Por exemplo, quando o Senhor Jesus foi pregar a pessoas que mexiam com lavouras, pessoas que plantavam, né? Então ele fez o quê? Ele usou essa analogia se referindo ao trabalho que aquelas pessoas faziam, ao trabalho que ela conhecia, porque eles, para plantar a semente, eles sabiam que eles não poderiam chegar numa terra de qualquer jeito e lançar aquela semente de qualquer maneira, porque aquela semente, se elas fossem lançadas de qualquer maneira, elas não iriam nascer da maneira certa, elas não iriam produzir o lucro necessário na colheita. Então eles sabiam que até teria lugares que, por mais que aquela semente era jogada, ali não nasceria nada. Então eles sabiam que eles tinham que preparar aquela terra, eles tinham que cuidar da terra, tinham que deixar elas em plena condição de plantar. Então o Senhor Jesus, vendo que aquele povo entendia muito bem em mexer com a terra, em preparar a terra para se plantar uma semente e aquela semente se dar fruto, Jesus usou exatamente isso para poder explicar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Ele fala lá naquele momento sobre a parábola do semeador, né? Que ele até comenta que alguns saiu para semear, parte da semente caiu à beira do caminho, vieram as aves e levaram. Outra parte caiu em terra de pedregais, outra entre espinhos, e outra caiu numa terra boa. Então, aquelas pessoas que trabalhavam nesse ramo sabiam que para aquela semente produzir, a terra teria que estar boa. E Jesus fala dessa forma para que eles pudessem entender que a palavra de Deus só poderia trazer bons frutos na vida deles se, quando elas fossem lançadas no coração dele, o coração daquelas pessoas estivessem em boas condições para poder absorver aquela semente, ter profundidade e produzir resultados na vida dela. Então Jesus usou essa analogia. Numa outra ocasião, eu preguei esses dias, ele fala de um momento que ele foi até 10 leprosos, e aqueles leprosos, eles estavam todos envolvidos com as leis que tinha em relação ao problema que eles viviam. Segundo a lei, dizia que o sacerdote era quem dava a última palavra, que o leproso, quando curado, teria que se apresentar ao sacerdote. E eles tinham que se manter uma determinada distância das pessoas sãs. E aqueles
aqueles leprosos, quando viram Jesus vindo ao longe, eles olhavam e gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós, em uma determinada distância. Então Jesus viu que aqueles leprosos, eles respeitavam a lei, porque a lei dizia que eles tinham que ficar numa determinada distância das pessoas sãs. Então Jesus viu que o coração deles estava envolvido com o que a lei ensinava. Jesus usou a própria lei para poder implantar a fé e a graça no coração daqueles homens. Então, como o sacerdote tinha que dar aquela última palavra, quando eles gritaram ao longe: Senhor, tenha misericórdia de nós, Jesus disse: ide apresentai ao sacerdote, porque a lei dizia isso. Somente quem estava curado que teria que se apresentar ao sacerdote. Então a palavra diz que eles indo foram limpos, quer dizer, eles creram na palavra de Deus e na prática daquela palavra em relação ao que eles receberam, eles ouviram, obedeceram e receberam a cura. Então Jesus usou diversas analogias em relação ao ambiente que ele estava. E o Senhor Jesus, quando ele foi enviado à terra, a palavra diz aqui, no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que ele condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí diz assim no 18, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A palavra de Deus diz lá em Atos 4,12, que debaixo dessas uvas nunca houve um nome pelo qual importa que sejamos salvos. Quando nós cremos em Cristo, nós procuramos colocar os seus ensinamentos em nosso coração e adequar a nossa vida ao que a palavra diz. Isso é um processo que vai acontecendo aos poucos na nossa vida, ele vai nos moldando, ele vai fazendo com que nós venhamos nascer de uma vida nova. A palavra de Deus diz que os que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quer dizer, toda aquela vida antiga, ela passa. E a vida nova que Cristo nos trouxe, essa vida começa a refletir em nós uma mudança. E Jesus, como eu estou dizendo, ele usou de muitas formas, de muitas linguagens, dependendo ao povo a quem ele falava. E quando o Senhor Jesus foi enviado aqui, neste momento que eu quero dar uma palavra hoje, ele se refere, ele faz uma analogia em relação ao casamento. Mas não esse casamento dos dias de hoje, porque o casamento dos dias de hoje é um casamento muito diferente do casamento antigo, nos tempos remotos. Na época do Senhor Jesus Cristo era muito diferente naquele passado, naquela época lá, né? Então, o que acontece? É ótimo a pessoa procurar conhecer, fazer um estudo em relação às tradições antigas, porque Jesus usava esse meio. A palavra de Deus, a Escritura Sagrada, o que as Escrituras querem dizer quando elas se referem, por exemplo, em várias partes da Bíblia, você vê se falar muito do noivo e se falar muito da noiva. O noivo sendo representado como Cristo, como Jesus, e a noiva sendo representada como a igreja. A Bíblia fala muito sobre isso daí. Mas da onde Jesus tirou essa questão do noivo e da noiva? Eu pergunto para você, será que foi somente para poder demonstrar, ou talvez indicar o amor de Deus pelo seu povo? Porque quando se fala de casamento, se fala de amor. Quando se refere a casamento, se refere-se a duas pessoas que se amam. Mas será que o objetivo de Jesus falar, se apresentar como ele sendo noivo e a igreja sendo a noiva, foi para demonstrar o seu amor? Meu irmão, compreender, a gente buscar conhecimento em relação às antigas práticas do casamento judaico, ajuda a gente a ter um esclarecimento em relação às Escrituras, as coisas que Jesus falou no passado, porque foi uma analogia que ele usou sobre o casamento daquela época. Eu vou explicar, vou procurar tentar explicar para você. O casamento, por exemplo, é um retrato do quê? De uma nova aliança, feita por Jesus. E ele revela, esse casamento, essa aliança, essa nova aliança, ela revela os seus planos, né, de Jesus
ele demonstra os seus planos de ele voltar para a sua noiva. Voltar para quem? Para a igreja, porque ele se foi. O povo antigo do antigo Israel, eles entendiam tudo que Jesus ia fazer. Por que esse povo entendia o modelo do casamento? A analogia do casamento entre o Senhor Jesus Cristo e a igreja, ele é descrito, Jesus usa esses argumentos lá em Éfeso, melhor, em Efésios, vamos dizer assim. Ele usa esse entendimento em Efésios. No capítulo 5, nós vamos ver se nós andamos um pouquinho aqui. Vamos procurar lá em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos ler no versículo 31. Vamos ver aqui, 5, 31. O que diz? Ele fala assim: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Se você analisar, aqui está se falando do casamento. Mas qual seria o primeiro casamento que você ia analisar? O casamento que nós conhecemos nos dias de hoje, que é muito diferente do casamento em tempos remotos, na época de Cristo. Como que era o casamento daquela época? Ele fez uma analogia do casamento naquela época, porque olha o que diz no versículo 32, a continuação. Ele diz assim: grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Veja que ele fala do casamento e diz que é grande o mistério em respeito de Cristo e da igreja. Ele junta essas duas partes, né? Deixará o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. E aí ele diz assim: grande é este mistério, digo-vos, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Meu irmão, a seguir nós temos, vamos procurar fazer um resumo, porque é muita coisa a falar, aí o tempo não vai dar, mas vamos procurar resumir esse fato das práticas do noivado e casamento judaico daquela época. Lá em tempos remotos, lá no passado mesmo, através de uma forma ao lado, uma forma paralela, podemos ver como Jesus cumpria a parte do noivado e como ele vai cumprir o restante quando vier buscar a sua noiva, a igreja. Então, o casamento nos tempos bíblicos, ele tinha um contrato. Não era como hoje. Hoje você vai ali, às vezes você até tem aquele respeito de ir lá pedir a noiva em namoro, depois vai lá pedir ela em noivado, depois você pede ela em casamento e casa. Antigamente, quando ele se referiu a esse mistério em relação ao casamento, era diferente. Porque o casamento, naquela época, ele existia um contrato, e nesse contrato, o que ele colocava? Ele colocava todos os projetos, planos que ele tinha em relação à noiva. E por último, havia um preço que ele tinha que pagar pela noiva. Muda muito para os dias de hoje, não muda? Eu vou tentar explicar. Quando um rapaz, vamos tentar por aí, quando um rapaz, ele desejava se casar com uma moça, lá atrás, não é no casamento de hoje não, no antigo Israel, vamos dizer assim, lá naquela época, naqueles lugares, naqueles ambientes. Então ele preparava um contrato, ou então, vamos dar um outro nome, um acordo por escrito, para apresentar a moça e também ao seu pai, na casa dela. Ele ia na casa dela e apresentava aquele acordo, ou contrato, vamos dizer assim, ao pai e à filha, para que eles lessem e chegassem num acordo. O contrato era mostrado, se mostrava nele toda a sua disposição de ser o seu provedor. Então, naquele contrato, ele estava mostrando as responsabilidades que ele teria com a moça. Então, descrevia no contrato os termos que existiam, que ele pretendia assumir esta responsabilidade. Eu digo para você. Só que a parte mais importante do contrato que existia era o preço da noiva. Entenda? Será que você pagaria hoje o preço pela sua noiva?
Naquela época era assim. O valor que ele estava disposto a pagar para se casar com ela, o pagamento deveria ser feito ao pai da moça, em troca da sua permissão. Se aquele, por exemplo, ele fazia o pagamento em relação a ela, olha, eu estou pagando esse valor por ela. Então ele pagava o preço para ter a permissão dele para se casar com ela. E o preço da noiva costumava ser, meu irmão, não era pouca coisa não, era bem alto. Por que era bem alto? Porque o que ele pagava? O preço da noiva teria que compensar todos os gastos que a família da moça teve para criá-la, desde quando nasceu até o momento que ele estava se casando com ela e assumindo naquele contrato a responsabilidade de cuidar dela daí para frente. Vamos imaginar que ele teve um determinado valor X. O pai gastou, a família gastou com ela para cuidar dela até aquele dia. Então ele pagaria ao pai dela aquele valor como prova do amor que ele tinha por ela. Olha que situação, como que era diferente. Por isso que Jesus pegou exatamente e fez essa comparação de nós, a igreja, ser a noiva e ele o noivo. Ele teria que pagar um alto preço por nós, por toda a vida que nós vivemos antes de conhecer ao Senhor Jesus. E a Bíblia diz isso, eu vou te mostrar na palavra. E além disso daí, o valor a ser pago tinha que ser para quê? Para provar o amor que o rapaz tinha por ela. A jovem, ela era valiosa, porque não era barato. Imagina, se uma moça tivesse 18 anos, ele tinha que pagar os gastos que teve de 18 anos para trás, porque dali para frente a responsabilidade era dele, como estava no contrato. O rapaz ia à casa da moça. O rapaz tinha que ir lá. Não onde? Na casa da moça. Com o quê? Com um contrato. E fazia a sua oferta à moça e ao pai dela. Meu irmão, aonde que tem a parte que Jesus cumpriu o contrato de casamento e o preço da moça? Jesus, se você analisar a analogia que ele fez em relação a esse casamento, a esse mistério, Jesus veio à casa da noiva, à terra. Jesus veio, o verbo que se fez carne e habitou entre nós, veio à casa da noiva. Ele foi entregue por amor que o Senhor Deus teve ao mundo. Ele demonstrou o seu amor, então ele pagou com o próprio filho. E não foi barato. Daqui a pouco eu vou mostrar o preço que foi pago. Então, meu irmão, para apresentar esse contrato, Jesus teria que apresentar esse contrato de casamento. Então, o contrato de casamento apresentado por Jesus seria a proposta do que ele teria para nos oferecer como noiva. Se nós somos a noiva, ele teria que apresentar esse contrato para nos mostrar o que ele estaria nos oferecendo. E o que ele estaria nos oferecendo nesse contrato? Para nos cuidar de nós como noiva. A nova aliança que concede o perdão dos pecados. Jesus, ele pagou o preço da noiva com o quê? Com a sua vida. E eu pergunto para você assim, e foi caro? Foi caro o preço que ele pagou? Aqui no livro de... Eu anotei aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Vamos dar um pulinho lá em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Vamos dar uma olhadinha. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Eu marquei aqui para mim não esquecer. Capítulo 6, versículo 20. Olha aqui como que Jesus pagou alto preço. Então, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 20 diz assim: porque foste comprado por bom preço. Aqui diz: porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Foi comprado.
Foi comprado por alto preço. E quando que ocorreu esta compra? Eu pergunto para você. Quando ocorreu essa compra? Da onde que se fez essa analogia da compra? A Bíblia já está mostrando que realmente essa noiva que somos nós, a igreja, fomos comprados por um alto preço. Mas qual foi o momento? Qual foi o momento dessa compra? O momento dessa compra, a Bíblia diz assim, que ao partir o pão, na última ceia, Jesus falou algo. Ele falou do preço que estava pagando. Ele disse, isto é o meu corpo, oferecido por vós. Aonde que eu posso confirmar isso? Em Lucas. Lucas 19, você quer conferir? Vamos dar um pulinho. Lucas capítulo 19. Lucas 22, deixa eu ver. Lucas 22, 19. Lucas 22, 19. Lucas capítulo 22, no versículo 19. Então diz assim, no momento da ceia, então tomando o pão e havendo dado graças, o partiu e deu-lhe, dizendo, isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Para que a gente nunca venha, meu irmão, esquecer, para que nós nunca venhamos a esquecer dessa compra, do preço que foi pago pela nossa vida. O contrato do casamento que o Senhor Jesus, Ele colocou por nós, o que Ele teve para nos oferecer, qual foi a proposta que Ele teve para mostrar para a noiva, a igreja, através do seu conhecimento. O Senhor Jesus, Ele diz na sua palavra, o meu povo padece porque faltou conhecimento. Nós precisamos conhecer esse contrato, o Novo Testamento, a nova aliança. Se nós procurarmos aqui, nós podemos até achar essa palavra em Jeremias. Vamos ver o que estava escrito no contrato do noivo para a noiva. Qual foi a proposta que ele teria de contrato? Porque o preço ele já pagou com o seu próprio sangue. O preço o Senhor Jesus pagou com o seu próprio sangue. Se nós procurarmos aqui em Jeremias capítulo 31, no versículo 31, o contrato que Jesus apresenta à noiva é este. A proposta que ele tem para cuidar daquela noiva dali para frente é este. Ele diz assim, eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova. Com quem? Com a casa de Israel. Com quem? Com a noiva. E com a casa de Judá. Diz assim, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu o haver desposado, diz o Senhor. No 33, aqui que está a proposta dos cuidados que ele vai ter com a noiva, que está no contrato. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, com a noiva, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior, e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará mais cada um a seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheceis ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque lhe perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos teus pecados. Olha a proposta que ele dá à noiva. Agora eu queria mostrar para você a confirmação dessa analogia que ele fez ao casamento, a proposta que ele faz à noiva, sobre essa aliança, esse compromisso que ele quer ter para cuidar dela, o preço que ele pagou com seu precioso sangue, porque ele teria que pagar
todos os tempos de vida, desde quando ela nasceu até o momento do casamento. Jesus derramou o seu sangue por todos os nossos pecados desde então. Desde quando nós se demos por consciente de nossas ações, até o momento que conhecemos o Senhor Jesus e o recebemos como Salvador. Todos os nossos pecados, então, Ele pagou um alto preço. A palavra de Deus diz que Ele rasgou a cédula que era contra nós, encravando-a na cruz, confirmando o pagamento. Ele pagou com sua própria vida, o corpo dele que foi oferecido por nós. Então veja aonde que ele fala, se refere-se ao modelo do antigo casamento judaico. E o que isso, aonde que está essa confirmação? Se você vê em Mateus capítulo 25, ele fala exatamente disso. Deixa eu ver aqui onde eu marquei. Mateus 25, vamos ler para a gente adiantar um pouco, a partir do versículo 6. Então, o que acontecia, por exemplo, depois que o noivo, por exemplo, pagasse o preço, depois que o noivo pagasse o preço da vida dela, de todo o tempo que os pais gastou com ela, depois que ele pagasse o preço, tudo, como que seria o relacionamento daí para frente? Assim como o noivo, meu irmão, ele fazia o quê? Ele dava um cálice de vinho à noiva. Ele veio, mostrou o contrato para o pai, mostrou o contrato para a noiva, pagou o preço e agora a noiva concordou. Bom, ela ia concordar no caso agora, na proposta que ele faz. Como que era o resumo desse casamento? A proposta, a resposta dela. Se ela aceitasse, seria dessa forma. Assim como o noivo, ele dava um cálice de vinho à noiva, para que ela bebesse e assim selasse o contrato de casamento. Então, por exemplo, ele mostrou a proposta, aí ele dava aquela taça de vinho para ela. Se ela bebesse aquele vinho, então ali ela estava selando aquele casamento. Eles passavam ali serem noivos dali para frente. Jesus também serviu vinho aos seus discípulos. Suas palavras descreveram a importância do cálice na representação do preço da noiva no contrato de casamento. Porque até a palavra de Deus, se nós procurarmos analisar, vamos ler lá em Mateus, deixa eu ver aqui, em Mateus capítulo 26, Mateus 26, versículo 27. Vamos procurar aqui, é logo mais aqui na frente, Mateus 26, capítulo 26, no versículo 27. Diz assim, olha só: e tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o cálice do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão do pecado. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que eu o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Então, o que eu quero que você entenda, eu vou só resumir agora, para mim entrar lá em Mateus 25, a partir do versículo 6. Então, quando o noivo ele fazia isso, quando ele dava aquela taça de vinho para a noiva e ela tomasse do vinho, ela selou o compromisso, ela aceitou. Dali em diante, eles não se veriam mais. Daí em diante, ele iria para a casa do pai dele e ela, desse momento em diante, ela ficaria se preparando para o dia que o noivo viesse a buscar ela. Só que ela não saberia quando e não teria mais contato. A única coisa que ela ia receber dele seria presente, mas não seria pessoalmente. Ela não mais veria esse noivo. Ela, por intermédio de outros, ela receberia presente, como Deus, como o Senhor Jesus. Ele foi para o Pai, mas nos enviou o Consolador. E o Consolador nos deu os dons, o derramamento do Espírito Santo, nos deu os frutos, os dons que Ele nos deu, muitos presentes. Você vê, tem muito a ver com esse casamento. Então o que o noivo fazia? O noivo, quando ela aceitasse esse compromisso, dali em diante,
ela ficava se preparando, se perfumando, ela tinha que manter uma lâmpada acesa com azeite até o dia que o noivo viesse a buscar ela. Ela tinha que se manter assim. Ela não saberia quando ele ia vir. E ele ia para a casa do pai. Lá na casa do pai dele, no antigo casamento judaico, o que ele fazia? Ele tinha que construir um quarto nupcial, um quarto de núpcia, grande, numa determinada medida, que eu não pesquisei isso, e teria que ser muito bonito, um lugar chique. E quando ele terminasse de construir esse quarto nupcial, ele ficaria à disposição do próprio pai, sem saber o dia que ele voltasse a buscar sua noiva. Ele ficasse aguardando. O dia que o pai dele falasse assim: pode ir e buscar sua noiva. Então ele tinha que unir a um outro amigo, ele tinha que chamar um outro amigo, e ele tinha que fazer o rapto. Ele tinha que ir lá na casa da noiva e raptar ela. E no momento em que ele raptava ela junto com um amigo, ele trazia ela para o quarto de nupcial, na casa do pai. E ficava ali durante, eu não me recordo agora se era 7 dias, em núpcia, enquanto os convidados faziam as boldas do lado de fora. Olha como isso tem muito a ver, meu irmão, com a vinda de Cristo. Porque a igreja noiva vai ser raptada. Vai haver o arrebatamento da igreja. E a noiva não sabe quando vai ser, ela tem que ficar se preparando. Então olha o que diz para a gente consumir essa palavra. Olha aqui em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 6. A palavra fala a respeito das 10 virgens. Diz assim: e outra coisa, se você pesquisar esse estudo da mulher, se você pesquisar essa palavra aí, esse estudo que fala, essa questão do casamento judaico, se você procurar na internet, você vai achar alguma coisa. Se você procurar, pesquisar como era o antigo casamento judaico, você vai ver que o noivo, quando ele vinha buscar a sua noiva, ele não vinha de dia, ele tinha que vir à noite, e quando ele estivesse chegando perto, o amigo gritava: lá vem o noivo! E a noiva tinha que acender a sua lâmpada para que eles pudessem raptá-la. E tem muito a ver com essa parábola, que é a analogia que Jesus fez até para ministrar essa palavra, que está em Mateus 25, versículo 6. Diz assim: mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Olha como que tem a ver. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes, aquelas que estavam se preparando, responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que os vendem e comprai para vós. E a palavra diz assim no versículo 10: e tendo elas ido comprá-las, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para boldas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras, dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. E a palavra completa assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Olha que palavra abençoada, como tem muito a ver. Jesus usava os acontecimentos do momento para ministrar a palavra. É como se você vê, quando ele falou sobre aquela palavra que fala: o homem que edifica uma casa sobre a rocha se assemelha ao homem prudente, né? O homem que ouve a palavra de Deus e a pratica. Ele assemelha-se ao homem prudente que edificou uma casa sobre a rocha. É como se você olhar uma construção e ver aquela construção sendo erguida e ter uma inspiração daquilo ali. Foi o que acontecia com Jesus. Então Jesus pegou exatamente aquele padrão do antigo casamento judaico para ministrar boa parte da palavra de Deus. E tem isso como referência. Por isso que lá onde ele fala sobre o casamento, ele fala: diga um mistério acerca da igreja de Cristo. Amém, pessoal? Olha, eu espero que essa palavra esteja no teu coração, que Deus lhe abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus. Ficamos por aqui e até mais.
Deus abençoe. Vamos agora ao momento da oração. E agora, mais um momento especial desta programação. Momento da oração. Vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, ouça agora minha oração. Responda, meu Pai, só Tu podes compreender-me. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu venho a Ti neste momento te pedir, ó Pai, que o Senhor possa visitar esta pessoa agora. A Tua palavra, ela diz que aonde se reunirem duas ou mais pessoas falando de Ti, neste meio, o Senhor está. Quantas famílias que nesse momento, Pai, estão derramando lágrimas, pedindo, meu Deus, ajuda do Senhor. Meu Pai, eu te peço no nome do Senhor Jesus que o Senhor possa visitar essas pessoas que estão angustiadas, que estão oprimidas, que estão sofrendo. Este homem, esta mulher, Pai, que se encontra caído numa sarjeta, que se encontra num leito de um hospital, que se encontra, meu Pai, numa cela de um presídio. Que o Senhor coloque as Tuas mãos para mudar a história dessa pessoa, Pai. Coloca, Senhor Jesus, o arrependimento no coração dessa pessoa, Pai, que está longe dos Teus caminhos, dessa pessoa que talvez, meu Deus, ela até se distanciou do caminho a qual ela estava. Pai querido, eu peço que o Senhor abençoe grandemente a vida de todos que estão ouvindo esta programação. Em nome de Jesus, eu os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Fica com Deus. Grande abraço, terminamos por aqui esta programação. Até mais.